Cumprimento a amada igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um vídeo para a meditação da palavra de Deus no dia de hoje. Quero trazer duas perguntas. Não responda a mim, mas responda ao seu coração. Como está a sua estrutura espiritual? A segunda, como estão os tijolos de sustentação da sua vida espiritual? Estão no alinhamento, no prumo da palavra de Deus? É algo para meditarmos, você meditar sobre essas duas perguntas em o nome de Jesus. É o que vamos tratar no dia de hoje. Está uma palavra breve em Mateus, capítulo 21, versículo 33 ao versículo 46. Abra sua Bíblia e vamos fazer essa breve leitura. Ouvi ainda outra parábola. Havia um homem proprietário que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou nela um lagar e edificou uma torre. Depois arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. E quando chegou o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, espancaram um, mataram outro, e a outro apedrejaram. Depois enviou ainda outros servos em maior número que os primeiros, e fizeram o mesmo. Por último, enviou-lhe seu filho, dizendo: "A meu filho terão respeito." Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: "Este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos de sua herança." E agarrando-o, lançando-o fora da vinha, e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhes eles: fará perecer miseravelmente a esses maus, e arrendará a vinha a outros lavradores, que ao seu tempo lhe entreguem os frutos. Disse-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras: a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como pedra angular. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos vossos olhos. Portanto, eu vos digo que vos será tirado o reino de Deus, e será dado a um povo que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra será despedaçado, mas aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essa parábola, entenderam que era deles que Jesus falava, e procuravam prendê-lo, mas temeram o povo, porquanto este o tinha por profeta. Amados irmãos, trata-se da parábola dos lavradores maus. O Senhor Deus traz de forma fácil esse entendimento, em que o dono da casa é Deus, que a vinha é o reino de Deus. Os servos são os profetas, o Filho é Jesus. Os lavradores são os judeus que se opunham
a Jesus, veja que o versículo 38, ele é bem visível, que fala sobre a questão dos lavradores. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos de sua herança. Entender que a pedra angular, ela não poderia ser rejeitada. E é o que vemos no dia de hoje. A pedra angular, ela está sendo ainda, como naquela era distante, continua sendo rejeitada. E é comparado ao final da obra, uma obra de pedras em pedras, faltou uma pedra que se encaixava, que era a principal, que se sustentava as demais. Em nome de Jesus, eu transmito aos meus irmãos, nesse instante, esta breve palavra sobre a importância dessa pedra angular na vida dos que seguem e praticam a palavra de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus aplicou essa palavra a si mesmo, conforme Mateus 21, versículo 42, quando ele disse: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta como a pedra angular. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos? Ele pergunta. Então, amados irmãos, nós estamos sendo edificados sob o poder da pedra angular, que é Cristo. E é importante destacar que os fundamentados também nós estamos sendo, que está escrito na Bíblia Sagrada, nos apóstolos, nos profetas, com foco na vida eterna. Veja o que Paulo fala aos Efésios, capítulo 2, versículo 20, quando ele diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Então, amados irmãos, estamos sendo edificados também para a morada do Espírito Santo de Deus, sendo nós designados a sermos mensageiros da palavra de Deus. Paulo fala aos Coríntios, em capítulo 6, versículo 19 a 20, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Esses corpos que nós estamos aqui todos habitando, a terra, não são de nós mesmos. E muitos dizem: o corpo é meu, eu faço o que eu quero, porque não conhece a palavra de Deus. Amados irmãos, Jesus foi rejeitado pelos governantes terrenos de sua época, mas ao final ele foi exaltado à destra do Pai. Mas observe que levou muitos a tropeçarem. Isaías capítulo 8, versículo 14, ele fala: então ele vos será por santuário
mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo às duas casas de Israel, de armadilhas e de laço aos moradores de Jerusalém. Então, amados irmãos, assim é Jesus, o nosso Deus. Ele é a pedra de sustentação de nossas vidas. Ele é que nos mantém em pé quando a tempestade nos assola. Veja que nos dias de hoje, toda a humanidade está em apavoramento, em medo, mas não é medo de outra coisa, apenas medo da morte. Isso faz com que todos fiquem em alerta para não perder a vida. Veja que Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12, ele fala que a nossa suficiência não é nossa, mas é do Senhor Deus. E ele diz, assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Então nós vemos que muitos dizem pelas suas próprias bocas, eu estou firme, seguro, eu não preciso de sustentação espiritual e muito menos de Deus, de Jesus, porque eu estou seguro, tem todas as coisas. Mas ele fala, aquele que julga que está firme, cuide-se para que não caia. Então, é Ele que nos dá a segurança verdadeira, ouvindo nossas orações, nos protegendo e nos conduzindo para a vida eterna. Presenciamos muitos construindo suas vidas, até com grande êxito, mas ao final, a pedra angular, com a sua grandeza, sua primazia, a sua importância fundamental, torna-se decisiva para a permanência e sustentação desses que se dizem sustento seguro, porque ainda falta algo principal em suas vidas, a pedra angular, que é Cristo Jesus. Mateus capítulo 10, versículo 32 a 42, ele nos revela, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai. Precisamos testemunhar perante os homens que Jesus é o Filho de Deus, que ele veio em carne, foi crucificado, morto e sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Amados irmãos, o que podemos assimilar nesta breve meditação? Podemos assimilar que nos últimos dias, muitos falsos profetas se passarão como a pedra angular de salvação. Muitos vão dizer, eu sou a pedra angular, e já estão dizendo, é a pedra angular falsa, um Cristo falso, que busca nos desviar do caminho verdadeiro. Então hoje, no dia de hoje, milhões de seres humanos estão tropeçando, estão cegos e perdidos, e muitos perderão a salvação eterna por não conhecer o Senhor Deus verdadeiro, caminhando como cegos espirituais. A pedra angular falsa
tem se apresentado de forma brilhosa, atraente, chamativa, convidativa e tem conquistado até os próprios escolhidos de Deus. É algo preocupante o que acontece nos dias de hoje. É hora de abrirmos os olhos espirituais, buscando a sabedoria divina, distinguindo o que é certo e o que é errado. Estamos nos últimos dias. Vamos seguir a oração, não se desviando nem para a esquerda, nem para a direita. E quero deixar para você, amado irmão, amada irmã, da Igreja em Cristo Jesus, a Igreja Cristã Semente de Vida, Josué capítulo 1, 9. Capítulo 1, versículo 9. Ele é algo impactante a todos nós, para que nós mantemos o foco na palavra de Deus, nos caminhos de Deus. E ele nos diz: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E diz: isto é uma ordem. Sede forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Que Deus o abençoe e dê sabedoria divina no dia de hoje, o entendimento nesta breve palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.